Podcast São José, por Comunidade nos Passos do Mestre. Essa leveza na missão sempre é necessária, assim, porque senão a gente sempre vai levar não só a missão, mas a vocação como um fardo, né? É um fardo, né? E a gente, vamos pensar um exemplo simples, que é da oração, né? A gente tem um compromisso de oração de manhã, pela manhã, né? Somos chamados a isso. Mas, às vezes, tem um dia que desorganiza, que eu ou acordo mais tarde, eu, tipo, não vi o despertador, ou um filho acordou no meio da noite e eu me desorganizei, e aí eu não consigo rezar. Eu, né, acordo na hora da reunião, vamos pensar assim, na hora do trabalho, tem que conectar aqui, né, agora tudo home office, né, já está dentro do trabalho, né, isso também é uma coisa ruim, né, separar o lugar, né, a casa e o trabalho. Hoje a gente tem que pensar muito, assim, eu trabalho home office há bastante tempo, e eu tenho que sempre me lembrar que eu não moro no trabalho, por mais que eu more no trabalho, né, porque é só levantar o computador que eu já estou conectado no trabalho, mas eu tenho que lembrar que tem um limite, que eu tenho que cortar esse limite. Tem horas que eu tenho que desconectar e entrar na minha casa e voltar para minha casa, né? Então, só um adendo, assim. Mas me desorganizei e eu não consigo rezar. E aí, só que o meu plano de santidade, meu plano vocacional era todo dia, às 6 horas da manhã, acordar, rezar meia hora e depois rezar o terço, né? Bem rezado, meditando os mistérios, né? Pela manhã, como se a gente conseguisse né, fazer tantas coisas pela manhã, e aí depois tomar um café, e aí depois tomar um banho, e depois ir para o trabalho. Às vezes a gente tem um idealismo na nossa vida, que bom se você conseguir fazer isso, mas é difícil, é muito difícil, né? Às vezes acorda, bota um café para passar, né? Olha, eu falando de café, né? Eu que estou aqui tomando um café. Olha aí, já acabou o meu, inclusive. Mas tu tem que fazer, tu tem que ter uma criatividade. Bom, acordei meio atrasado, o que eu vou fazer? Bom, eu vou escolher rezar, mas eu posso botar um café primeiro a passar para eu poder me acordar. O Senhor nos dá o café para nos ajudar a ter mais atenção para acordar, né? A gente tem que pensar nisso. Como é que eu vou fazer agora? Tô atrasado. Não vou rezar? Não dá tempo, né? Tenho um compromisso agora. O que eu vou fazer? O que é mais importante nesse momento? Bom, se eu puder só ler a palavra, eu não estou aqui chinelhando, né? Eu não quero que... Porque isso não é a rotina. Tipo, eu vou chinelhar toda vez e vou ler só a palavra. Mas assim, bom, meu filho ficou doente e eu acordei e não consegui rezar. Ele já acordou, tá chorando. O que eu vou fazer? Bom, não consegui nem pegar a palavra. Bom, então reza com ele. Faz essa oração cuidando dele, né? Assim como São José, como Maria fariam com Jesus doente, né? A gente precisa entender os movimentos também na nossa vida. Então, claro, pode ser que isso seja sempre uma preguiça minha, né? Eu não consegui acordar para rezar, pode ser que seja uma preguiça, pode ser. Mas quando é uma coisa que sai do meu controle, ou às vezes assim, é um imprevisto que aconteceu. Não vi o despertador, estava muito cansado, trabalhei muito no outro dia, no dia anterior. A gente é humano, como tu falava no início, a gente tem que saber nos conhecer, né? Saber os nossos limites. Às vezes a gente tem que trabalhar até um pouco mais, né? Tu trabalha com informática também, né? A gente às vezes vai precisar, tem tempos que vai trabalhar um pouco mais e vai estar mais cansado. E aí naquele dia eu não consigo rezar. E aí o que eu faço? Então eu só tenho 5 minutos para rezar. Eu tinha preparado meia hora no meu plano aqui de vida, né? Na minha tabela de horários linda que eu fiz, que eu nunca consigo cumprir, tinha meia hora de oração e eu não consigo. Mas eu tenho 5. Bom, lê a palavra, né? Pede o Espírito Santo. Pelo menos, tenho 5 minutos, então usa bem esses 5 minutos. Faz uma meditação, pega um ícone, sei lá, acende uma vela, pega a palavra que é principal para nós. Não consegue ficar muito tempo, aqueles 5 minutos. Aí, tô rezando, eu vou trazer um exemplo das famílias com os filhos, né? Hoje vai dar certo, vou rezar, pega o diário de oração, começa a oração, tá lendo o evangelho, aí a palavra do Senhor, né? Terminei de rezar, a criança chora. Alguém vai ter que ir lá acudir. Então, Senhor. Aí, primeira coisa que eu tenho certeza que às vezes passa no nosso coração é: Senhor,
mas eu estava aqui contigo. Mas também com teu filho, agora, o teu chamado é ser família, então o teu chamado vai lá, depois, se tu pode, volta à tua oração, né? Mas tem uma coragem criativa agora no espírito. Senhor, que essa palavra se cumpra em mim e vai atender, né? E tantos outros exemplos que se tu quiser trazer também, mas que a gente não fique escrupuloso, né? Não, eu só tenho 5 minutos, então não vou rezar. Então exatamente. Não vou pegar nem a palavra. Nem quero saber. Tu ia falando, eu ia lembrando de uma frase que o Padre Cauê me falou essa semana, que é o ótimo é inimigo do bom. Né? Então, tipo, ótimo. O ótimo é inimigo do bom, porque primeiro a gente tem que fazer as coisas pequenas para depois a gente ser responsável pelas coisas grandes, né? Então, claro que eu gostaria de ter uma vida mais contemplativa, eu gostaria de poder, assim que acontecer alguma coisa assim imprevisto, né? Eu gostaria de olhar para aquilo e poder ter uma criatividade imediata, né? Poder ter uma inspiração imediata para aquilo, contemplar. Mas eu não consigo, eu não sou assim, né? Isso às vezes me frustra também, né? Nesse sentido. E eu ia trazendo na minha direção espiritual, assim, que a minha dificuldade de retomar o meu dia no final da noite, né? Enfim, por causa da minha realidade atual, né? E é interessante tu conseguir se enxergar quando tu não está conseguindo dar passo, quando tu está travado. Tu está tendo esforço para tentar... tu está realmente tendo esforço para tentar mudar aquilo. Eu não estou conseguindo de manhã, vou tentar um pouco mais tarde. Daqui a pouco tu já tentou de manhã, tentou de tarde, tu não consegue mais enxergar. A gente está tão inserido, às vezes, dentro de um contexto, às vezes de uma preocupação, que a gente não consegue mais dar conta sozinho. Então, é necessário também a gente enxergar quando a gente precisa de ajuda, né? E saber com quem compartilhar isso, né? Para quem tu vai levar, né? Porque, às vezes, a pessoa que está olhando de fora, ela vai te ajudar bem mais, né? A mesma situação da Vanessa. Falei para a Vanessa já, mas por que não faz? Quem sabe faz tal. Puxa, né? Tem que estar coração aberto também para receber, né? É verdade, né? Eu não estava conseguindo fazer, né, minha revisão diária ali, toda noite. O padre falou, faz meio-dia também, faz de noite meio-dia, né? Uma hora tem que... Porque isso é muito importante, eu olhar para o meu dia e enxergar assim, olha, isso me ajuda a acolher a minha própria história. Porque quando acontece uma adversidade, né, na minha vida, agora, ela já faz parte da minha história. E daí o que vai acontecer depois, né, vai passar por mim, né, e daí eu tenho que me abrir para acolher aquilo que Deus está me dando ali, uma criatividade, uma inspiração, ou querer fazer sozinho e enfim, né, fazer de outra forma. Então, essa capacidade de reconhecer a própria história não é fácil, né? Não é uma coisa assim tão barbadinha, né? Tu tem que ter o exercício de estar olhando para a tua própria história agora, né? Para mim é muito importante, né? Cada vez quanto mais eu não faço, né, uma revisão diária ali de como foi meu dia, né? Briguei com as crianças, fiz o que eu não queria fazer, né? Agi de uma maneira que eu vou me permitindo ser pior ainda, né? Vou me permitindo ser pior ainda, né? Não reconhecer aonde eu estou errando, e daí, além disso, também permitir que daí vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve, exatamente. Exatamente. Então, o quanto que é importante também a gente reconhecer quando precisa de ajuda, quando precisa falar com o formador, passar para a direção espiritual, né? Aquilo que a gente a nossa... porque é difícil da gente ser objetivo quando a gente não consegue enxergar a própria história. Sim. Eu não vou conseguir, né, falar para ti como é que eu estou me sentindo, Roger, né? Eu não vou conseguir expressar ali. Talvez tu pesque algumas coisas, né? Porque a gente também não consegue esconder tudo, né? A gente percebe que quando o irmão que ele não tá bem, né? E que ele também não está conseguindo se expressar. Né? É perceptível, né? E isso é muito interessante, Lucas, porque isso abre um leque muito grande de criatividade, né? Aqueles irmãos que são formadores, a gente sempre, às vezes, conversa sobre a formação, não sobre as pessoas, óbvio, mas sobre aquilo que a gente
Olha só, quem sabe a gente pode mudar isso, né? Essa semana a gente fez uma mudança de horário, uma sugestão de mudança de horário da oração comunitária, né? Que estava no horário, a gente antecipou meia hora. Para quê? Porque a gente está vendo que alguns irmãos se atrapalham depois ou antes, a gente vai... quem sabe a gente repensa, porque nada é tão fixo assim que não possa mudar, né? E esse pedido de ajuda que tu fala, assim, tanto para o formador, como diretor espiritual, para algum irmão mais velho da comunidade, né, falando que vocacionalmente, isso é muito importante, porque às vezes a gente sempre tem esse coração que acha que a gente está sendo julgado, né? Porque a gente julga tudo, né? A gente olha uma situação e julga. Uma vez eu ouvia sobre formação, sobre os julgamentos, né? Porque a gente às vezes tem um coração muito julgador, a gente vê uma situação e está julgando, né? Você que está escutando esse podcast está julgando a nossa história, está julgando os nossos comentários, e é normal, a gente está sempre julgando. Será que isso é bom? Isso é ruim? Ou já julgando, não, acho que isso aqui não faz sentido que esses dois aqui estão falando aqui, né? Estou perdendo meu tempo. Mas o julgamento, a gente tem que ser não imparcial, porque a gente sempre tem uma opinião. Se a gente vê alguma coisa, a gente tem uma opinião. É difícil, vamos falar sobre política. Você tem uma opinião sobre a política atual do Brasil? Não gosto de falar de política. Não, você tem uma opinião, só não quer expressar, né? A gente tem medo do julgamento. E aí a gente tem medo do julgamento dos irmãos. E que, assim, quando a gente vive em comunidade, quando a gente vive na igreja, vivendo essa fraternidade, a gente não precisa ter medo de ser julgado. Ser julgado parece que a gente vai ser condenado, né? Mas, assim, tantos irmãos que já passaram pela mesma situação, ou passam pela mesma situação que eu, quando eu partilho, quando eu abro a minha fraqueza, é ruim, né? Porque eu estou me mostrando, aquela coisa assim, eu mostro a minha feiura. E eu só quero mostrar aquilo que é bonito. Mas a vida comunitária é feita das feiuras, né? Vou fazer uma frase de efeito aqui. A vida comunitária é feita das feiuras. É feita das belezas, né? Das nossas vitórias, das nossas conquistas, né? Dos nossos frutos, mas também das nossas feiuras, do nosso pecado. Porque nós somos pecadores. É bom que tenha pecado? Não é bom. Mas a gente tem, e aí, assim, se a gente não pede ajuda, a gente não se ajuda, né? Eu não me abro ao outro, se eu não vou na confissão e falo os meus pecados, né? Eu não me dou a graça de ser curado daqueles pecados. Se eu não vou e falo com o meu formador a minha dificuldade, não, tá tudo lindo, eu rezo todo dia de manhã, rezo o terço meio-dia, de noite eu faço minha revisão de vida, vou na missa todo dia, né? Sou muito piedoso nas minhas orações, aquela coisa, meu trabalho. Quando a gente parenta muito santo, a gente não é nada, né? Não faz nada. Quando a gente é muito perfeito, beleza, então só falta ir pro céu agora, né? E a gente faz uma estatuazinha tua, né? Vamos fazer um ícone, né? Mais bonito agora. Não é isso. A gente tem que trazer, olha, eu tô com essa dificuldade, eu não consigo, mas eu quero. Quando a gente traz esse nosso coração humilde, que é tudo aquilo que falava no início, né? Se reconhecer. Eu sou pequeno, eu não consigo, sabe? Que ridículo, eu não consigo rezar de manhã. Como é que eu faço? Me ajuda, né? Aquele que olha sobre ti, aquele que tu tá partilhando, tu vai dizer, Roger, quem sabe, então tu, em vez de colocar tua meta de rezar meia hora, tu reza, vamos começar com 10 minutos, né? Tenta rezar 10 minutos essa semana. 10 minutos, 10 minutos é ridículo, não, nem vou começar com 10 minutos. Não, mas tu não reza 30, né? Então reza 10, tenta rezar 10, depois tu aumenta, né? Essa criatividade de olhar, mas quem sabe tu troca tal coisa que tu tá fazendo, mas eu tô fazendo, não sei, sabe? A gente consegue conversar e a gente sempre tem esses insights, né? É tão chique a gente falar de insights agora, né? Meu trabalho novo agora é trazer insights pro negócio, né? Insights é trazer ideias novas a partir daquilo que tu tem. Então, eu vejo aquilo que eu tenho e trago coisas novas. Vou pensar fora, quem sabe tu faz tal coisa. Quem sabe no final de semana tu traz as crianças para tua sogra para ficar, porque os avós gostam das crianças, né? Te ajudam, eles já ajuda eles a dar uma animada, né, na semana, e ajuda vocês também a gravar um podcast, por exemplo. Isso aqui não foi uma sugestão, mas gerou de vocês, né? Mas são tantas coisas que a gente pode gerar na criatividade e que a gente não gera porque a gente não partilha. Então, é um negócio... a gente precisa se humilhar, né? Nós precisamos nos humilhar, entender de onde é que nós vemos, da terra, né? Do humus que a gente vem, da humilhação,
para que a gente possa entender quem a gente é e possa crescer na criatividade, né? Exatamente. Tu ia falando ali da humildade, né? A criatividade, ela exige, né, a humildade. Ela exige, tu precisa ser humilde para poder ser criativo. Porque essa é a parte de reconhecer, né? E ela tem esses dois viés, né? Que é tanto para aquele que pede, né, se reconhece necessitado e pede, como aquele que reconhece uma necessidade e fala. Sim. Né? Então, enxergar também assim, nossa oração comunitária tá boa, não tá boa? O que vem ao meu coração? Né? Podia ser assim. Não, mas eu não vou falar porque teve uma formação que falaram que tinha que ser assim. Não é estanque. Né? Pode ser que em alguma formação surja alguma fala de algo que a gente precise. De um ideal. De um ideal. A gente precisa rezar 30 minutos. E isso é um ideal, é o mínimo que a gente precisa dar para Deus. Mas para mim poder chegar nesse mínimo, às vezes eu preciso dar um passo atrás. Porque se eu não consigo, se eu estou patinando nisso, né, eu preciso falar. Eu preciso ter a coragem de mudar e falar, eu vou para 10 minutos, 10 minutos eu acho que é pouco. Não, daqui a pouco tu pode partilhando perceber que também não é que tu pode ter uma outra alternativa. Mas é essa coragem, né, de reconhecer que a criatividade, ela tem os dois viés, né, que passa por quem te fala também e passa por ti, né. Então, não é só tu, porque se a gente acha que a criatividade vai vir só de mim, então eu vou ter as ideias boas agora para minha vida e as opiniões dos outros não me afetam. Não, passa também, né? Eu posso ter uma ideia que eu acho genial e quando eu partilhar com o Roger aqui, ele, olha, eu tenho um olhar aqui um pouco diferente para te apresentar. O que tu acha? Se eu tiver coração fechado para aquilo, preso já no meu plano, né, na minha organização, né, na minha expectativa que eu criei em cima de algo magnífico que eu pensei, pronto, eu já me fecho para a criatividade.